partido Podemos voltou a atacar o Conselho Constitucional e desta vez disseram coisas que eu concordo. O Conselho Constitucional, nos últimos tempos, está-se a dedicar a fazer um trabalho que não é seu. Está a fazer trabalhos de outras instituições. E no vídeo de hoje você vai poder compreender a minha opinião com base naquilo que foram as palavras do partido Podemos. Este vídeo vai ser rápido. Por isso eu espero que você clique no like, inscreva-se, ative o sino de notificações com vista que acompanhe a este vídeo desde agora até o último minuto, porque tudo o que eu vou dizer aqui é com base em factos e contra factos não há argumentos. Clica no like e vamos continuar. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. O Conselho Constitucional está entre a espada e a parede. De tudo tem feito para poder se libertar destas coisas aqui, mas não está a conseguir. O Conselho Constitucional provavelmente esteja naquela crença de que os outros que estejam do outro lado e que estejam a lutar pela verdade eleitoral não conheçam matéria jurídica ligada a este processo e a matéria política ligada igualmente a este processo. Mas o pessoal do partido Podemos está a dar voltas de avanço ao Conselho Constitucional. Pela primeira vez nós estamos a ver um Conselho Constitucional que precisa aparecer publicamente a se justificar com relação a muita coisa. No dia 25 de novembro havia sido previsto o anúncio dos resultados eleitorais e na mesma data um grupo de mulheres teria se dirigido ao Conselho Constitucional para ir protestar, gritaram ali de tal maneira que na mesma data o Conselho Constitucional se viu obrigado a emitir um comunicado, a se posicionar com relação àquilo que estava a ser a desgraça que o povo moçambicano esteja a viver. O Conselho Constitucional teria, entre muitas aspas grandes, dito que nós sentimos, nós não é nossa natureza, ou seja, a natureza do nosso trabalho não nos obriga a termos que dizer estas coisas aqui, mas uma vez nós estarmos inseridos neste país, estarmos a assistir este processo todo, estas desgracinhas todas aqui, nós reconhecemos que as coisas não estão boas, mas aproveitamos-nos deste espaço para fazer denúncias. As denúncias consistem no seguinte: existe um pessoal que está incomodado aqui e que esteja a nos fazer pressão para que nós divulguemos os resultados, visando atender os seus interesses. Essa mesma malta, inclusive, chega a nos ameaçar de morte. De imediato, aqueles que sabem colocar opinião em dia disseram que aquela denúncia do Conselho Constitucional não era uma denúncia verdadeira e que estivesse o Conselho Constitucional a mentir. Por quê? Enquanto órgão que trabalha com factos, provas, não apresentou nenhuma prova para aquele que tivesse sido o facto relatado pelo Conselho Constitucional. E eu concordei. Por quê? Uma vez eles puderem ter sido ameaçados, claro, as ameaças precisam ter rosto, ou pelo menos rastros dessas ameaças existem. Então, poderia-se ter pego nesses rastros e começar-se a trabalhar com base nesses rastros, com vista que se encontrassem as pessoas responsáveis pelas ameaças. E não só, os juízes em uma ou outra publicação vieram a público e disseram que estavam sim a ser perseguidos, estavam a ser ameaçados e tal, e que pediam que as ameaças contra esses juízes parassem. Mas, mais uma vez, cometeu-se o erro de não se dizer quem são as pessoas que estão a ameaçar os juízes. Então, a pressão cresce. Todos os dias a pressão vai se elevando. Nós estivemos nos panelaços, na caminhada, no 4x4, nas buzinas, nos hinos nacionais. Estas coisas todas chegam aos ouvidos dos constitucionalistas, ou pelo menos dos juízes do Conselho Constitucional. Eles acompanham estas coisas todas. Eles passam a dificuldade, ou têm de sair cedo de casa para chegar cedo ao serviço e depois sair mais tarde, ou chegam tarde ao serviço porque no meio do caminho, com aquele sistema de bloqueio de vias, eles precisam descer dos seus carros e caminhar até lá. E na hora de voltar para casa, terem de voltar a pé, caminhando até aquele lugar, para com isso poderem pegar os seus carros ou entrar em autocarros e irem para as suas casas. Então, eu vi a senhora Lúcia Ribeiro a dar uma entrevista para a televisão Soico, a STV no caso, onde ela disse assim: numa dessas ela teria se reunido com alguns alunos, estudantes, não são alunos, teria se reunido com os estudantes que teriam perguntado para a senhora Ribeiro: ouve lá, senhora Ribeiro, com todo respeito à sua personalidade, à sua posição e tantas outras coisinhas de autoridade, por aí vai. Não, eles não disseram isso. Mas perguntaram o seguinte: nós estamos aqui a viver a situação de buzinas. Será que estas coisas aqui a senhora não sente
E ela disse, eu escuto o barulho, mas este barulho aqui não interfere naquilo que é o meu juízo com relação ao trabalho que estou a fazer nesta instituição. Só que a entrevista em questão mostra uma senhora Lúcia Ribeiro que está muito prepotente e segura. Ela já conhece a verdade. Apesar de se estar a dizer que nós já temos resultados apurados porque isto e tal, ela já sabe em quem é que ela vai bater o martelo a favor, que é: nós aprovamos fulano. Então, ela já sabe da decisão que vai ser tomada. E a certeza dela lhe faz estar muito à vontade. Na entrevista em questão, a grande entrevista da STV, ela parece muito à vontade, falando normalmente que ela está segura de que nada lhe vai acontecer depois que ela proclamar os resultados eleitorais. O que acontece aqui? Vários grupos ligados a este processo ou interessados neste processo aqui sugerem a anulação das eleições. Por quê? Anulando as eleições, vai-se evitar, segundo como eles dizem, o caos. E aprovando a Frelimo, ou seja, proclamando a Frelimo como vencedora e Daniel Chapo também como vencedor, isso vai trazer muitos problemas. E eu vos digo qual é que é o problema que esses não querem falar. Nós vamos ter dois governos aqui. Vamos ter aquele governo que é dos papéis e vamos ter aquele governo que é o que realmente vai mandar. O governo que realmente vai mandar vai ser o governo de Venâncio Mondlane, porque só neste momento o governo de Nyusi não está a conseguir governar as pessoas. A única coisa que o governo consegue fazer é governar, conduzir pela metade as instituições, sejam elas privadas ou públicas. Não foi à toa que a CTA apareceu publicamente a solicitar de Filipe Jacinto Nyusi uma solução política. E as soluções políticas, conforme disse Nyusi, são soluções que fogem da lei, não obedecem à lei. E existe uma lei que aprisiona os políticos a não tomarem essas decisões políticas, ou seja, a não recorrer a estas soluções políticas. Então, com esta toda nuvem preta que circula por aqui e por ali e tal, o Podemos, no dia 14, falou em conferência de imprensa e disse: a senhora Lúcia Ribeiro, ou seja, o Conselho Constitucional, está fazendo um trabalho que não compete ao Conselho Constitucional. Está a fazer um trabalho que compete às instituições ligadas ao ramo eleitoral. Por quê? Nós estamos a ver, eu não sei se é cegueira pela minha parte, mas eu vejo um Conselho Constitucional que, veja só, vamos lá, espera, depois vou clarificar isso. Eu vejo um Conselho Constitucional que pede, começa a andar atrás de provas, que não solicita nada do Partido Frelimo, solicitou dos outros partidos, do próprio Partido Frelimo, talvez por não estar a reclamar absolutamente nada, não solicita absolutamente nada. Mas ok, tratando-se de um órgão que está ali para julgar, para fazer comparações, eu acho que a recolha de provas não cabe a um tribunal. Veja só, vamos lá pensar na seguinte situação. Eu e tu temos um litígio, certo? E podemos estar numa situação em que envolva, sei lá, umas 3, 4, 5 pessoas. Então, cada um vai submeter a sua queixa e por aí vai. Então, apresentamos as provas ali. Agora, eu não acho que aquele tribunal deva começar a procurar algumas pessoas que se digam possuir algumas provas daquele crime ou daquele evento que teria acabado em tribunal para poder julgar o caso. Porque o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver um Conselho Constitucional que está a começar a circular pelas instituições que estiveram a observar a questão eleitoral e que estejam na posse de algumas atas e editais. Será que este é um trabalho que os juízes do Conselho Constitucional deviam fazer? Não sei, talvez eu esteja enganado. Mas o que acontece? O Mais Integridade não aceitou, negou de entregar os documentos. E agora a plataforma Decide também se recusou. E disseram em unanimidade, uníssono, que não querem compactuar com esta irregularidade eleitoral que se verificou. Porque há provas, desde materiais a documentais, de que este processo eleitoral foi fraudulento. Devendo o Conselho Constitucional ouvir e respeitar a posição dos outros que reclamam este processo eleitoral. Neste universo todo, o Conselho Constitucional não está a dizer nada. O que eu estou a prever aqui, irmãos, é uma situação de a senhora Ribeiro proclamar isto com muitos blindados em frente ao Conselho Constitucional ou em frente ao lugar em que se há de colocar, ou seja, em que se há de estar a anunciar estes resultados aqui, visando com isso garantir a segurança de todo mundo que vai estar lá. Outra coisa aqui, eu não acho que o Conselho Constitucional vá proclamar outros resultados contrários aos resultados que já tenham sido entregues pela Comissão Nacional de Eleições.
Por quê? Um dos truques que eles dizem que estão a usar é o seguinte: os partidos interessados pela verdade eleitoral entregaram as atas e editais, certo? Então, a Comissão Nacional de Eleições também fez o mesmo, entregou as atas e editais correspondentes a esta eleição aqui. O que o Conselho Constitucional disse? Disse ter encontrado coisas fraudadas, onde existem assinaturas com o mesmo punho, algumas atas e editais em branco e tantas outras coisinhas. Consegue compreender? No entanto, o Conselho Constitucional diz que só vai validar reclamações dos partidos políticos que baterem com a colocação da Comissão Nacional de Eleições. Aquilo que destoar com a Comissão Nacional de Eleições será considerado falso e se há de validar aquilo que a Comissão Nacional de Eleições teria colocado lá no Conselho Constitucional. Então, o que o Partido Podemos diz? O Partido Podemos diz, ok, tudo bem que nós podemos concordar com isto, mas isto aqui é uma eleição problemática, isto aqui precisa ser assistido pelos partidos interessados neste processo, que é, chamem-nos para que nós possamos vir ver o processo de apuramento, essas comparações que vocês estão aqui a fazer. Nós temos que estar aqui. E sobre a matéria dos 300 quilogramas, desse senhora Ribeiro que não se pergunte sobre a questão da viabilidade de eles terem consultado a 300 quilogramas de material eleitoral. Então, o Partido Podemos está a colocar pedra no sapato e na sandália da senhora Lúcia Ribeiro e do Conselho Constitucional no seu todo, visando-se alcançar a verdade eleitoral. E agora, nós estamos com segunda-feira. Hoje, há de se anunciar a princípio a fase Turbo V8. Não sabemos o que vem por aí. A verdade é que as coisas poderão se complicar um pouquinho. Eu espero ter sido claro neste vídeo, o suficiente para você ter clicado no like, inscrito-se e ativado o sino de notificações. A malta se volta a ver no próximo vídeo. Por agora, é quase que tudo. Até breve. Fui!